Alô pessoal, mais um vídeo no canal Vene Casagrande, vídeo com informações do Flamengo, que em breve vai receber um jogador de volta. Pois é, a gente vai falar que jogador é esse. Ele foi emprestado a um clube italiano, mas não está sendo mais aproveitado, não entra em campo há muito tempo. E em breve o Flamengo vai ter esse atleta de volta. O que pretende fazer o Flamengo com esse jogador? Vou dar um spoiler para vocês. Lohan, outrora tido aí como joia no Flamengo, venda milionária, agora, pelo visto, o jogador está cada vez mais valorizado no mercado de transferência. E o que o Flamengo pretende fazer com o Lohan, que será devolvido em breve pelo Pisa da Itália, a gente vai contar. E vamos contar também a repercussão do tal vídeo do Palmeiras, que eu comentei no meu último vídeo publicado aqui no canal, que, na minha visão, passou dos limites, faltou respeito com José Boto e até mesmo com a instituição Flamengo. E a gente vai trazer no vídeo de agora o que e como foi a repercussão interna após essa publicação desse vídeo do Palmeiras. Eu tô rindo porque, assim, vamos lá. Vocês se recordam do Renato Gaúcho nos tempos de Flamengo, Fluminense, Grêmio? Eu estava apurando aqui uma informação para a gente poder comentar no SBT dessa terça-feira. A provável escalação do Vasco para pegar o Audax italiano, que não é italiano, tá? Pela Sul-Americana. O Renato vai poupar o time titular novamente, sendo que esse jogo é em São Januário, terça, e o próximo jogo também em São Januário, sábado, olha quanto tempo tem, novamente em São Januário, pelo Brasileirão. Aí eu falo, para que poupar? Para que poupar? Pelo menos dessa vez ele não vai entrar no tal controle de carga, ele vai estar na beira do gramado, pelo menos dessa vez. Só trazendo essa informação para vocês, porque eu acabei de publicar e a fonte está até aqui comentando essa situação comigo. Vamos lá, galera. Lohan, ele vai ser devolvido pelo Flamengo, pelo Pisa ao Flamengo, galera. Um jogador de 19 anos, tá? Meia, ele foi emprestado ao Pisa da Itália, um jogador que não performou lá no clube italiano. E desde quando ele chegou lá no meio desse ano, na verdade, ele tem apenas 9 jogos. No meio do ano passado, desculpa, ele tem apenas 9 jogos e 1 gol marcado. E, gente, ele não entra em campo, só para vocês terem noção, desde o dia 23 de janeiro, que foi contra a Internazionale. Na ocasião, o Pisa perdeu de 6-2, ele ficou 20 minutos em campo. Antes disso, ele ficou 13 minutos em campo no dia 6 de janeiro. E antes disso, ele só havia atuado no ano passado. Gente, assim, não dá. O Lohan, de fato, ele perdeu espaço no Pisa da Itália. E se ele não consegue ser titular nem no Pisa da Itália, é porque a situação realmente não agradou. O jogador brasileiro não caiu nas graças da equipe italiana. E a informação que os empresários têm, que o próprio Flamengo tem, é que ele será devolvido em junho desse ano, quando acaba o contrato dele de empréstimo ao Pisa. O Pisa tinha a obrigação de compra se ele cumprisse metas, ele não vai cumprir, já está certo. E o Pisa já avisou nos bastidores que não pretende exercer a opção. Era obrigação se ele batesse meta, não bateu. O Pisa teria a opção, mesmo ele não batendo. E o Pisa já avisou, ó, nós não vamos exercer a opção de compra, ele será devolvido. E aí, o que pretende fazer o Flamengo em relação ao Lohan? Eu vou contar para vocês. A ideia do Flamengo não é aproveitá-lo, a ideia do Flamengo não é emprestá-lo, a ideia do Flamengo é uma negociação em definitivo, ou seja, uma venda. Mas para isso acontecer, alguém tem que demonstrar interesse. Até hoje, eu estou gravando esse vídeo dia 13, tá? Mas vou publicar no dia 14, pela manhã. Até hoje, nenhum clube fez uma proposta oficial ao Flamengo para comprar esse jogador. Claro, é muito cedo, estamos em abril ainda, ele vai ficar lá até junho. Em junho ele é devolvido e aí o Flamengo, os empresários, vão sentar para poder resolver essa situação, mas o Flamengo não pretende utilizá-lo, tá? Não é um jogador que está nos planos do Flamengo, do técnico Leonardo Jardim, até mesmo da diretoria. E ele tem contrato com o Flamengo até dezembro de 2029. Nossa, mais 3 anos e meio aí de contrato. Pois é. Vamos ver o que os empresários e o próprio Flamengo vão conseguir fazer em relação ao Lohan. Não será aproveitada, por isso que na ocasião eu lamentei a não venda dele para o CSKA, porque eu sabia que a chance disso acontecer, que está acontecendo agora, era enorme, enorme. Um jogador que, enfim, não conseguiu apresentar dentro de campo aquelas expectativas que muita gente colocou, inclusive eu, tá? Mas num determinado momento eu sabia que ele não ia acontecer da maneira que muita gente esperava. Para finalizar nosso vídeo, galera,
qual foi a repercussão nos bastidores do Flamengo desse vídeo publicado pelo Palmeiras. Já expliquei, debochando do José Boto. No entendimento do Flamengo, o que haviam pensado deu certo. O Palmeiras vestiu a carapuça, entendeu o recado que tinha sido para eles, passaram o recibo porque responderam de uma maneira institucional, através do perfil oficial do Flamengo. O Flamengo, através de uma entrevista do José Boto, criticou não só indiretamente o Palmeiras, mas a outros clubes e também outras pessoas, jornalistas, torcedores, mas aí o Palmeiras acabou vestindo a carapuça, passou esse recibo aí na visão do Flamengo, publicando um vídeo institucional debochando de um profissional de um outro clube. Então o Flamengo não vai fazer nada de maneira oficial, não vai responder, não vai emitir nenhum comunicado, pelo menos até a gravação desse vídeo. Essa era a decisão tomada internamente lá no Flamengo, e assim, o Flamengo entende que a estratégia deu certo naquela entrevista do José Boto, porque o Palmeiras, repito, na visão do Flamengo, não é o Vene que está dizendo, embora eu também ache isso, o Palmeiras acabou vestindo a carapuça e passou esse recibaço aí através de um vídeo publicado nas redes sociais. Galera, hoje tem treino pela manhã, inclusive vai ser treino aberto à imprensa, tá? A Flá TV vai transmitir, nós vamos acompanhar pela Flá TV esse treino. Lembrando que o próximo jogo do Flamengo é só quinta, e eu acabei de receber a parcial aqui do jogo de quinta, até às 7 horas e 32 minutos do dia 13 de abril, mais de 41 mil ingressos emitidos para o jogo de quinta pela Libertadores. E a fonte ainda falou assim, bota aí, Vene, mais um jogo de casa cheia do Mengão. Tá aí, tamo junto, galera, até o próximo vídeo, um abraço, fui!